Olá a todos, vamos falar sobre PTU hoje, Imposto Predial Territorial Urbano. Então, primeira questão, a gente vai ver IPTU, depois a gente vai ver ITR, porque eles são primos distantes, né? O PTU, ele tem uma sina que é ser um imposto real, né? Ou seja, ele vai incidir sobre a propriedade, a titularidade, a gente vai ver a propriedade ou a posse do imóvel, né? E isso significa, isso vai trazer uma série de considerações. Primeiro, ele é um chamado tributo propter rem. Então, mais do que acompanhar a pessoa, ele acompanha a coisa. Se o sujeito ativo é o município, ou eventualmente o Distrito Federal, o sujeito passivo, né, ele vai ser todo aquele que tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil, vamos lá, propriedade, o domínio útil ou a posse, tá, de um bem imóvel, então não são bens móveis, são bens imóveis, né, por natureza ou por acessão física, importante, como definido na lei civil, né, como definido na lei civil. Primeira pergunta, ele precisava falar que vai ser como definido na lei civil as questões relativas ao que é posse, o que é propriedade, o que é domínio útil? Não, não precisava, ele foi expletivo, ou seja, ele foi redundante, porque o CTN, em especial no artigo 110, diz que os conceitos de direito privado serão utilizados, ainda que se emprestem fins diferentes para efeitos tributários. Então, a gente vai olhar quem é proprietário, quem é possuidor, ou quem tem o domínio útil na legislação civil, no Código Civil em particular. Propriedade, vocês sabem, é ter o direito de usar, dispor, fruir, gozar da coisa, né? A posse, você se comporta como um dono, né? Você não é um proprietário, mas você se comporta como um dono. Então, portanto, aqui você vai, não pode ser tributado pelo IPTU quem tem a mera detenção do imóvel, o trabalhador, né? Aquele trabalhador do imóvel, o zelador, o caseiro, também não vai tributar em cima de, se você for no Airbnb, né? Você não vai ser solidário a esse imposto. Agora, proprietários, possuidores ou quem tem domínio útil vão pagar o imposto sobre predial e territorial urbano. Então, primeira coisa, o imposto é sobre a propriedade predial e territorial, tá? Então, primeira pergunta, eu tenho um terreno, lindo terreno, etc, etc, não tem nada construído, não vou pagar IPTU. Errado. Vai pagar IPTU e dependendo, você vai inclusive pagar mais por não exercer a sua função social. Mas a gente chega lá. Como assim você tem justamente esse imposto real? Ele, toda vez que você tem uma mutação na titularidade, na posse do imóvel, esse tributo ele vai perseguir essa mutação. Então, se você vendeu o imóvel, realmente passaria, o tributo passaria, vendeu o imóvel, o tributo passaria, e assim sucessivamente. Quem que é contribuinte ou responsável, né? Contribuinte é quem tem a posse, quem tem a relação direta com o fato gerador, e responsável é quem não tem a relação direta com o fato gerador. Ambos são sujeitos passivos. No caso, você vai ser qualquer um dessas pessoas, o proprietário, o possuidor, etc, etc. A ponto de, para a legislação tributária, para o município, ele poder até cobrar solidariamente de quem ambos possuem a titularidade ou a posse do imóvel, por exemplo. Beleza? Domínio útil é uma questão relativa à enfiteuse, né? As enfiteuses, elas não existem mais, elas foram revogadas pelo Código. Não é que elas não existem mais, elas não podem mais ser instituídas, mas elas perpetuam no tempo, já que existiam até 2002, 2003, quando veio o novo Código Civil. Beleza? Então vamos lá. O imposto é de competência dos municípios, né? Sobre a propriedade territorial e urbana, né? E tem como fato gerador da propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou a seção física, como definida na lei civil. Então, e finalmente, para diferenciar, que na verdade é o que diferencia ele do ITR, né? Ele fica localizado na zona urbana do município. Ok.
Essa questão, então vamos lá. Essa questão em relação à localização dele é um critério topográfico, ou seja, um critério geográfico, um critério regional. A lei municipal vai definir o que é lei urbana, ainda que observe-se pelo menos dois requisitos, ok? Dois requisitos dos seguintes elementos. Então, veja que é relativamente fácil você, pelo menos hoje em dia, né? Talvez não na década de 60, quando o CTN nasceu, mas é relativamente fácil você ter a possibilidade de estar na zona urbana para o CTN, para a legislação municipal, na verdade, né? O CTN determina, que a lei municipal determina o que é a zona urbana. Então, pelo menos dois incisos seguintes. Tem que ter meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais. Tem que ter abastecimento de água. Tem que ter sistema de esgotos sanitários e tem que ter rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. Finalmente, há uma distância máxima de 3 km do imóvel, né? Você tem a escola primária ou posto de saúde. Ok? Então, são aqui mais de 5 se você pensar aqui em toda a frase, mas são 5 incisos. Se você tiver pelo menos 2, a lei municipal pode definir que é zona urbana, tá? E aí tem um adendo, que é do parágrafo 2º. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana constantes de loteamento aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria ou comércio, mesmo que localizados, né, fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Então, na verdade, você tem o que a lei define como zona urbana e as zonas possíveis de urbanização, de expansão urbana. Ok? Então, em relação ao aspecto macro, assim, do fato gerador do IPTU, não tem tanta discussão, mais no sentido de quem que é proprietário, quem não é, quem é possuidor e quem não é. Você tem algumas considerações, por exemplo, de leilão, de julgados ali no José Eduardo Soares de Mello, parece que tinham julgados relativos a quem adquire em asta não seria obrigado ao IPTU, tá? Que a asta pública, o que é? Na verdade, é um leilão que se faz e quando você adquire algo em leilão, você é considerado uma forma de aquisição originária. Então, por ser uma forma de aquisição originária, você estaria desprendido de débitos anteriores. Entretanto, o STJ disse que firme entendimento desta casa, ou seja, do Superior Tribunal de Justiça, de que, havendo expressa menção no edital de asta pública, nesse sentido, a responsabilidade pelo adimplemento dos débitos tributários que recaiam sobre o bem imóvel é do arrematante. É bem interessante isso, né? Porque, muito embora você tenha no CTN que as convenções particulares não alteram as obrigações tributárias, nesse caso aqui, você teve uma situação em que a asta pública não é exatamente algo particular, né, uma convenção entre particulares, mas não deixa de ser uma possibilidade de que, havendo no edital que a pessoa que vai levar o imóvel vai levar o tributo também, ele já fica sabendo e é responsabilizado. Beleza? Beleza. No caso, tem na corte de origem consignado que o edital previa expressamente que os créditos de IPTU iriam ser transferidos ao rematante, não há como afastar a responsabilidade deste pelo adimplemento do referido tributo. Então, aí você tem uma situação em relação à asta pública. Que mais? Você tem uma situação também interessante aqui, né? A pessoa que recolheu, quer dizer, eu era possuidor, né? Mais fácil esse exemplo. Ou era proprietário do imóvel em 2012, vai. Esquece um pouco os prazos prescricionais. Em 2012 eu recolhi 3 vezes o IPTU naquele ano, né? Tá. Ou seja, eu criei para mim a possibilidade de repetir o indébito, ou seja, de pedir a devolução, a restituição dos 2 IPTUs pagos a maior, pagos indevidamente.
E a gente ouviu que é um tributo, é um imposto real, um imposto que se diz sobre a propriedade, e eu vendi 1 ano depois, 2 anos depois. Pergunta, quem tem o direito de pleitear a restituição? Né? A pessoa que pagou a maior ou a pessoa que hoje é a titular do pagamento, né? É a pessoa que paga o tributo, que é dona do imóvel? O STJ falou que, na verdade, em se tratando de quem vai pedir a devolução, é quem foi atingido, né? Sofreu o ônus. Então, nesse caso de devolução, né? Ó, demorou, mas eu cheguei, gente. O direito à repetição do indébito do IPTU, deixa eu pegar uma canetinha aqui. O direito à repetição do indébito do IPTU cabe ao sujeito passivo que efetuou o pagamento indevido, tá? Conforme o 165, ex-vi, né? Conforme o 165 do Códex Tributário, do Código Tributário Nacional. Ocorrendo a transferência de titularidade, não se transfere tacitamente, automaticamente ficaria melhor, né, gente? Mas não se transfere automaticamente ao novo proprietário o crédito referente ao pagamento indevido. Sistema que veda o locupletamento, né? O que é locupletar? Indevidamente se beneficiar daquele que, mesmo tendo efetuado, não arcou com seu ônus financeiro, tá? Então, e ele é completa, com mais razão, não pode ser um novo proprietário se beneficiar desses valores. Agora, tirando essas situações, o que você vai ver é uma verdadeira mutação no lançamento. Quer dizer, o lançamento tributário, ele está lá no 142 do Código Tributário Nacional, ele tem que identificar todos os elementos da obrigação tributária, inclusive o sujeito passivo. Mas nesse sentido, como o imposto, o IPTU, né, o imposto real, você tem a possibilidade de ser como uma foto que vai ser alterada, né? Eu tenho, na época do lançamento, o proprietário era fulano, tira uma foto, fulano. Posteriormente, ele faz a sucessão, ele vende, etc. O município pode ir, sim, em face desse novo proprietário. Não é obrigado a fazer um novo lançamento, né? Uma questão meio lógica, já que quem está sendo atingido, na verdade, por ser obrigação propter rem, né? Propter rem, deixa eu... test. Próprio da coisa, né? Isso, na verdade, vem do direito real, na verdade, né? Propter rem, eu vou observar quem é o verdadeiro dono, quem é o proprietário ou possuidor do imóvel. Beleza? Então, o IPTU ele é relativamente simples nesses aspectos, né? Agora, a gente vai falar agora de um aspecto, né, de uma posição que ela se refere à própria constituição do IPTU, que é a própria base econômica dele, né? A gente sabe que os impostos serão progressivos, né? E está no 145 da Constituição Federal, então todos os impostos eles serão progressivos na medida do possível, tá? É mais ou menos esse o teor da Constituição, o princípio da capacidade contributiva. E aí você tem essa velha denominação, velho jargão no direito tributário, de que no IPTU existe um chamado fato signo presuntivo de riqueza, né? Fato signo presuntivo de riqueza. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter a tributação sobre fatos que revelem fato signo presuntivo de riqueza. Acho que foi ali Marbalheiro, mas não sei. Então, o que acontece? Você vai ter sempre, através da capacidade contributiva, a identificação, a materialidade de atividades econômicas que demonstrem aí um benefício econômico, que demonstrem aí uma atividade econômica e que essa atividade econômica seria tributável. Então, é mais que justo que, por exemplo, no ISS, a base de cálculo, a gente já viu, né? É o preço do serviço. Imposto de renda, a gente já viu, embora seja conceituado de forma um pouco de acordo com as prescrições legais, a questão do que é renda, do que é acréscimo, ela vai incidir sobre o acréscimo. Então, inclusive, ele é progressivo, ou seja, quem realmente ganha um belo tutu
vai pagar um belo tutu de imposto de renda. Quem, infelizmente, não ganha um belo tutu, vai ter um imposto, a contrário do censo, seria regressivo, né? Ou seja, se você olhar do outro lado da pirâmide, ele vai ser não tão alto. Então, ok. Agora, o IPTU ele tem essa situação, né? Que no IPTU você pode ser uma pessoa sem renda, sem disponibilidade econômica, né? Imediata, né? Livre, desembaraçada, quer dizer, o cara não tem nada no banco, mas o cara tem bela de uma mansão, uma bela de um terreno, uma bela de uma casa, né? Que tem um valor expressivo. Então, o que acontece? Nesse sentido, como conjugar a questão da capacidade contributiva no sentido mais íntimo mesmo, no sentido mais de realização dessa análise dessa riqueza? Não tem como. É por isso que eles se baseiam não no quanto a pessoa teria, né? No quanto o contribuinte teria hoje no banco, mas eles estão se baseando no que eles têm em relação aquilo que incide a tributação, que é o bem imóvel, né? Portanto, tem um fato sim, eu tenho um índice, eu tenho um sentido, eu tenho um símbolo que denota possivelmente uma riqueza, pois há de se associar a pessoa que tem uma bela de uma renda com uma bela de uma casa, um belo de um terreno. Então, a questão do valor a ser pago a título de IPTU, ele no fundo ele já nasce de forma esquisita, né? Porque você já não é aquela questão quem praticou o serviço, quem é o prestador de serviço, não é aquela, e portanto praticou um serviço de valor maior, menor, quem fez o IPI, ou seja, quem fez a industrialização do produto, quem teve a renda, assim sucessivamente. Você teria aí uma dissociação da riqueza presente da pessoa com o patrimônio imobilizado, e é sobre esse patrimônio que vai se verificar a tributação. Então, já começa aí um pouco tortinho, né? É uma solução que foi arranjada, juridicamente se sustenta, mas já é uma solução que não olha para o presente, olha muito mais para aquilo que está se tributando. Ok. Então, nós vamos complicar um pouco mais, ok? Então, para complicar e completar um pouco mais, a gente vai ver o que é a expressão econômica aqui que a gente pode ter, do tributo, tá? Então, como é que eu defino a expressão econômica do tributo? O valor vai ser pago. É base de cálculo. Opa! Versus alíquota, né? Esse é o cálculo que vai dar o denominador, né, o aspecto quantitativo. A gente falou, tem que estar falando de regra matriz de incidência, até a gente já viu, né? Aspecto pessoal, né? Sujeito ativo ao município, sujeito passivo ao proprietário, o possuidor ou aquele que tem domínio útil a qualquer tipo. Então, o aspecto material, aí é ser possuidor em 1º de janeiro. Ahá! Então, em 1º de janeiro é que eu tenho a incidência do fato gerador. Ah, mas eu tenho o imóvel o ano inteiro, eu brinco com ele o ano inteiro. Agora na pandemia, então, eu fico bastante nele. Não, legal, mas o proprietário ou o possuidor, quando eu falo proprietário, por favor, proprietário ou possuidor, né? Em 1º de janeiro, ali naquele momento você tem incidência do fato gerador, no primeiro dia do ano civil, que coincide com o ano fiscal. Então, no 1º de janeiro, pum, tem a incidência do fato gerador. Ah, Fábio, mas cara, eu tô aqui em São Paulo, eu sempre pago em 10 vezes. Começa lá em fevereiro, tá? Então, desculpa, você tá errado. Não tô errado não. Uma coisa é a incidência do fato gerador. Outra coisa é um escalonamento no tempo, tá? Do tributo, né? Do próprio vencimento. Então, a Prefeitura de São Paulo, o município de São Paulo, assim como vários outros municípios, vão adotar aí um calendário de pagamento. Agora, a incidência do fato gerador foi em 1º de janeiro. Em 1º de janeiro, eu não tinha um imóvel em 1º de janeiro. Vai ter tributo? Não vai ter, né? Vou ter quando eu ter efetivamente ser proprietário no 1º de janeiro. Beleza? Beleza. Então,
a gente já começou a falar desses principais aspectos. Então, vamos falar um pouco mais de base. Base é o valor venal, ou seja, seria o valor de mercado. É um valor fixado pela municipalidade, através de normas de leis e decretos, que vão implementar algo que se chama de planta genérica. Planta genérica é uma metáfora, porque não é bem uma planta, né? Ele é mais um coeficiente de valores que vai colocar o valor do terreno, o valor do metro quadrado, né? Se tem áreas edificadas, se não tem. E depois a gente vai começar a ver qual o padrão da construção, se é um acabamento um acabamento superior, um acabamento um pouco mais rústico, alguma coisa assim. Então, é o valor venal que vai identificar todos esses elementos, né? E vai dar um valor, que é o chamado valor genérico, né? Ou seja, então, se o terreno tem 100 metros quadrados, o valor do metro quadrado é R$100, é uma conta. Se ele está no aclive, ele tem uma redução. Se ele se tem uma esquina, se isso, se aquilo, é mais caro, é mais barato, enfim. É uma série de consequências que o município transforma nessa base, né, nessa planta genérica, e aí sobre esse valor, sobre essa planta genérica, é que você vai ter a atribuição de sentidos, atribuições de valores aos imóveis. Tanto em relação à base de cálculo, como mencionando, como mais para frente a gente vai ver a questão da alíquota. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente não sabe nada. Vou mostrar na Constituição Federal quais são os principais desafios que a gente tem aqui. Beleza. Stop share. Peraí, eu não estou com a Constituição aberta, gente. Então, vou ter que pegar. Não que seja muito difícil, né? Mas eu vou pegar aqui Constituição Federal e a gente vai direto lá no artigo 156, exatamente. Como vocês bem sabem, é um tributo municipal. O tributo municipal está no 156. Aliás, é o primeiro inciso do 156. Oh, que legal! Ok, então 156. Espera aí, gente. E aqui você vai ter, e eu estou fazendo de propósito, então vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? E eu vou mostrar de propósito, não a redação final, a redação que é hoje, mas uma redação, a velha e a nova desse tributo, tá? Então, onde que a gente tem que se ligar aqui? Onde que a gente tem que se ligar? Várias informações aqui, ó. IPTU está aqui, ó. Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbana. Ok. Eu tenho várias informações, ó. Primeiro, eu vou ter que olhar a progressividade no tempo a que se refere ao artigo 182 da Constituição. Então, a gente já vai ver lá. Além disso, ele pode ser progressivo em razão do valor do imóvel. Ok. Tá? Então, o que acontece? Quanto mais fofo, né? Quanto mais caro for o imóvel, mais suntuoso, quanto mais o valor for elevado, você pode estabelecer uma progressividade. Então, é como a gente mencionou no imposto de renda. Não é proporcionalidade. Então, eu tenho uma casa de 50 metros quadrados, eu tenho uma casa de 1.000 metros quadrados. Né? Então, entre uma e outra, você tem uma proporção de 20 vezes. Logo, vezes 20 está tudo bem. Não, está errado. O cara que tem baita de um treco lá, uma casa, aquelas coisas de cantor sertanejo que você fica babando lá, né? Embora provavelmente ali muitas vezes seja ITR, que é na zona rural, mas enfim, serve como exemplo, você vai ter uma tributação mais agressiva do que a pessoa que tem 50 metros quadrados, que tá ali, né, uma casa, um quarto-sala, enfim. Então, essa é uma questão de justiça que reflete o 145 parágrafo 1º. E segundo, ter alíquotas diferentes, tá? De acordo com a localização e o uso do imóvel. Então, é uma alíquota diferenciada, certo? De acordo com a localização e o uso do imóvel. Então, quanto mais se exerce a função social, menor tem que ser a alíquota, né? Menor. Vou colocar para baixo, embora, né? O ideal seria utilizar esses símbolos aqui, mas
isso não vem ao caso, né? Então, alíquotas diferentes de acordo com a localização. Então, lugar fino, né? Tributação fina. Lugar não tão fino, tributação não tão fina. Uso do imóvel, estou usando, se eu não estou usando, então eu vou ter uma alíquota diferente. Então, primeiro, já voltando àquele fato signo presuntivo de riqueza, né? Você já tem a situação que, tecnicamente falando, não áreas contíguas, né? Mas aquela pessoa que tem 30 imóveis separados, né? Desmembrados, nem no mesmo município, mas ainda que seja no mesmo município, para ficar coerente no exemplo, que estão em pontos diferentes da cidade, ou seja, que não são contíguos, vai pagar 30 IPTUs, tá? Mas cada IPTU, então o fato gerador é ter o imóvel, ele tem 30 imóveis, ele pratica 30 fatos geradores. Mas cada um desses fatos geradores vai ser observado de acordo com a localização e o uso do imóvel. Então são 30 pequenininhos, vão ser tratados como 30 pequenininhos. Aí você vai falar, pô, Fábio, mas é injusto, porque esses 30 pequenininhos equivalem a 2 biteléus, né? Eu nem sei dar um nome nisso, mas 2 palacetes. Sim, mas é uma questão que a lei prescreve um sentido que normalmente é republicano, mas você vai ter algumas exceções que talvez não sejam tão justas. Evidentemente que eu não estou falando, de novo, tá? Eu reitero, do imóvel contíguo. Quer dizer, o cara que tem imóvel contíguo, aí tem que ser tratado como uma coisa só, né? Essa é a minha posição. Ok. Então você vai ter... Ah, e finalmente, como mencionei aqui, ó, tá vendo? Ó, redação dada pela Emenda Constitucional 29 de 2000. Tá bom. Por que eu estou falando isso? Depois a gente volta para o 182, tá, gente? Não esqueci. Por que eu estou falando isso? Porque o STF entendeu, com base numa súmula, que antes da emenda 29, aqui, é a súmula 724, tá? Mas depois ela foi transformada... Ah, não, desculpa. É a súmula 668, ok? Mas ela vai falar o seguinte, é inconstitucional a lei municipal que tenha... Deixa eu pegar uma outra cor aqui, gente. Que tenha... cadê você? A lei municipal que tem... Então, bom frisar, tá? Você vai ter não só o CTN ele dá as regras mestras, né, ao lado da Constituição, ou abaixo da Constituição, mas é a lei municipal que vai regular uma série de situações, tá? Inclusive, quem é um proprietário, quem é um possuidor, algumas casuísticas, é tudo na lei municipal. A planta genérica, o cálculo, como é que é a alíquota, tudo isso vai ser na lei municipal, nas leis municipais, portanto, né? Então tá, então vamos lá. É inconstitucional a lei municipal que tem estabelecido, antes da emenda constitucional 29 de 2000, então antes de 2000, as alíquotas progressivas para IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Então aqui ele estava, na verdade, ressaltando a questão do 182, tá? Então, tirando a questão do 182, nossa senhora, vamos preservar o bom senso aqui. Então tá, além da questão do 82, que a gente já vai ver agora, né, antes da emenda 29 de 2000, da emenda constitucional, a emenda à Constituição, as alíquotas progressivas, elas eram tidas como inconstitucionais. Vários municípios grandes, né, imagino que pequenos também, mas São Paulo, por exemplo, tinha alíquotas progressivas e foi tido como inconstitucional. Eu lembro bem dessa época, assim, eu lembro que o TJ aqui de São Paulo, né, você já tinha discussões aqui em São Paulo, que ele falava assim, eu vi casos concretos, assim, que você tinha um belo do imóvel, né, ele falava, isso aqui é a manifestação da capacidade contributiva. Olha esse imóvel aqui, isso aqui sim merece ter uma alíquota progressiva. Pô, o cara tem tem um monstro aqui em São Paulo, então ele vai ser tributado de uma forma diferenciada. Mas não foi essa a posição que o STF anotou, né? O STF chegou nessa situação em que
antes da emenda constitucional de 2000, você não podia fazer a alíquota progressiva. Depois você tem expressa previsão no texto constitucional. Portanto, carregando, né, observando o sentido da emenda 29, dos incisos que são a emenda 29, você pode sim utilizar a alíquota progressiva. Beleza? Então tá bom. Já vamos ver aqui, 182 aqui, gente. Tá. 182, então eu já vou entrar praticamente na função social, né? O que acontece? O 182 justamente da Constituição, ele vai falar da política urbana. Então você tem situações em que a Constituição ou que o direito tributário ele vai fazer a correlação entre o que está numa situação no Sistema Tributário Nacional, nos capítulos do Sistema Tributário Nacional, e com outras discussões. Por exemplo, quando você tem a contribuição ao salário de educação, você tem ali no 204, salvo engano, além do 149 como fundamento da contribuição. A gente chega lá, mas... Ok. Então, o que acontece? Aqui ele vai falar o quê? Ele vai falar da função social, da política urbana, inclusive do plano diretor. Ahá! Né? E aí, o que acontece? É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica. Então, aqui já começa um requisito formal, gente, um requisito formal, ok? É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado tratamento, sob pena de... Aí ele tem uma gradação, tá? Você vai vendo que primeiro ele vai falar o seguinte, parcelamento ou edificação compulsórios. Né? Então, o que acontece? O cara ali, ele está tentando parcelamento ou edificação. Você tinha antigamente isso na Paulista, até para fim de tombamento. O que acontece? O cara está tentando preservar aquela área, né? Não fazer nada, que às vezes, eu estou falando de forma genérica, tá, gente? Não tem milhões de situações, mas que às vezes poderia configurar um uso indevido, porque aquela área fica ociosa, as outras horas vão ser tomadas e isso tem uma elevação no preço. Então o cara deixava um descampado, deixava um estacionamento muitas vezes. Então ele parcela ou edifica. Então parcela, ou seja, o cara tem um monstro gigante, você não pode ter. Vamos dividir em 2, 3 partes. Ou edificação compulsória, quer dizer, vamos dar uma função social. Está na cidade, né? Porque é política urbana. Então está na cidade, vamos utilizar um prédio, vamos fazer alguma coisa, alguma utilização mais urbana mesmo. E aí depois o inciso 2, que entra realmente a nossa vaca fria aqui, que é sucessivamente. Então, primeiro parcelamento, edificação compulsória. 2, IPTU progressivo no tempo. Progressivo no tempo, tá? E depois você vai ter uma situação mais esdrúxula, né? Mais tensa, que é a desapropriação pela má utilização da função social da propriedade urbana. Então, imposto sobre propriedade, o IPTU pode ser progressivo no tempo, como forma de incentivar ou desincentivar, né, uma errônea, uma má utilização de acordo com o plano diretor. Não por menos, você vai ter lá em 10.257. Essa lei é legal, cara. É legal para estudo de concurso, OAB, tá? Que ele vai regular os artigos, adivinha, 182 da Constituição, né? 182 e 183 e de diretrizes gerais da política urbana. Então, lá no artigo 5º e subsequentes, né? Ele vai falar de institutos financeiros e tributários, então o IPTU aqui, para discutir o assunto. Tem contribuição de melhoria também, que é tributo, mas enfim, estou falando de IPTU, né? IPTU progressivo no tempo. Então, o IPTU pode ser progressivo no tempo. Em caso de descumprimento das condições do artigo 5º do caput do 5º, né? Ou seja, que é justamente as situações do 182, ó. A lei municipal específica para a área do plano diretor pode determinar parcelamento, edificação, utilização compulsórias, Então, você já tem, considera-se subutilizado, quer dizer, você vai anotando as situações em que você tem má utilização, subutilização. E aí você vai ter no artigo 7º o IPTU progressivo no tempo, ok? Então, você vai ter umas regras, é bom vocês lerem essas situações, porque um concurso pede, tá? O valor da alíquota a ser aplicada a cada ano será fixado numa lei específica, né? E não excederá, os limites aqui cai bastante, né? A 2 vezes o valor referente ao ano anterior.
respeitada a alíquota máxima de 15%. Tá? Então, veja que ele é bonitinho. Ele até coloca um fator. E realmente, né, a alíquota de IPTU, como vai ser de todo ano, você não pode ter uma alíquota de 15%, 20%, né? Veja que 15% já é uma situação em que você tem uma coerção para que a pessoa tome outro rumo. Mas, por exemplo, nesse caso, teria um efeito confiscatório, né? Pô, 20% todo ano, em 5 anos você tem o valor do bem em impostos, né? Então, absurdo. E que mostra também que o IPTU é interessante, que se olhar a doutrina, não vai falar que o IPTU tem uma função extrafiscal, mas o IPTU ele pode ter uma função predominantemente extrafiscal. Quer dizer, do ponto de vista dos municípios, é uma baita receita importante. Inclusive porque muitos municípios pequenininhos, eles recebem as receitas típicas de outros impostos que são repassados pelos outros entes, né? E não praticam ISS. Não praticam ISS porque eles não têm uma atividade econômica forte. Então, o IPTU que muitas vezes segura as contas. Então, do ponto de vista econômico, ele tem uma função. Agora, se você olhar sobre essa questão do plano diretor, ele, na verdade, tem uma função extrafiscal, às vezes até mais importante do que o imposto de importação e o imposto de exportação, que tem a função extrafiscal. Então, acho bem legal vocês sempre se debruçarem, sempre lembrarem do IPTU, estudando por essa lei aqui também, a 10.257. Então, 10.257 para vocês estudarem. Beleza? Beleza. Então, vamos ver aqui no meu... Conversa que eu me empolguei aqui. Eu já não sei o que falar. Bom, então, assim, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma situação de possibilidade ampla, eu diria, dentro dos limites da Constituição, né, em relação à progressividade. Ah, faltou falar, tá? Gente, na responsabilidade, eu peço até desculpas, eu dei uma comida de bola aqui. 129 e 130, ok? Ó, ele vai falar, no caso de arrematação em asta pública, a subrogação, o que é subrogar? Substituir, né? Substituir. Eu subrogo, eu entro nos direitos, eu me subrogo, né? Sobre o respectivo preço. Então, você vai ter pessoalmente responsável o adquirente ou o remitente, né? Pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos, tá? Então, esses 130, parágrafo único, né? 131 são importantes em relação ao IPTU. Beleza, IPTU já falei aqui o que ele traz do CTN, já trouxe para vocês uma súmula. Tem uma súmula vinculante também, tá? Que eu vou trazer porque eu não quero que vocês saiam sem saber. Mas aqui ele é muito mais em relação a uma problemática de imunidade que o IPTU, tá? Eu vai falar, o que acontece? Quando você tem a entidade religiosa, né? Não só a entidade religiosa, mas as entidades imunes, você tem discussão sobre uma eventual atividade que não se refere à atividade fim, e se estaria albergada pela imunidade. Tá, desde que realmente tem uma relação em relação à atividade fim. Então, por exemplo, a igreja tem um estacionamento e cobra lá um valor para a utilização do estacionamento. Aí você fala, isso não é imune, isso é uma receita belíssima. Não, mas quando ela emprega essas receitas na atividades essenciais, atividade religiosa, etc., você é assistencial, você teria sim a imunidade. Então, é isso que essa súmula vinculante 52, quase uma boa ideia, retrata. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades. Quer dizer, então assim, na verdade, é uma vantagem, né? Quer dizer, aquele imóvel, ele está ali para ser alugado por 2 mil. Considerando condomínio, IPTU e o próprio aluguel. Daí, você não paga o IPTU é 200, a igreja, né, eu estou falando igreja, mas, gente, pelo amor de Deus, a entidade imune vai ter uma vantagem, vai conseguir ou alugar por um valor menor e ter uma capilaridade melhor, ou pelo mesmo valor, e vai, na verdade, pegar esses R$200. Pois é. Então, assim, na verdade, quem está deixando de pagar, poderia se pensar que quem está deixando de pagar é quem está alugando imóvel. Mas não, na verdade, vai ser o mesmo preço. Quem vai, na verdade, ter uma diferenciação vai ser a igreja. É ela que vai fazer uso disso. Então, se ela empregar esse valor nas atividades para a qual foi constituída, tá beleza, é imune. Ok? Aqui de imposto progressivo a gente já falou. De questão do IPTU, de forma... É bom que a gente dá uma reiterada aí nos pontos. De IPTU tem uma
Tem uma questão. Peraí. Sítio. Que quando a gente DL fala, né? Ah, meu Deus do céu, que peguei tão bonitinho para vocês. Mas o que acontece? Quando o STJ já definiu, tem um decreto-lei, eu mando para vocês. Aqui, ó, decreto-lei. Ô, gente. Ah, perdão, eu vou mandar para vocês aqui para não me alongar, mas o que acontece é que tem um decreto-lei lá de 60 e pouco, e quando você tem uma atividade extrativa, pecuária, etc., mesmo que na zona urbana, você não vai pagar IPTU, você vai pagar ITR. Mas a gente fala isso na aula de ITR, então não tem problema. Ó, então tô nos cascos. Então, base de cálculo, a gente já falou, progressividade, a gente já falou, fato tirador, a gente já falou. O que mais, gente? Base de cálculo, né? Destinação rural, IPTU. Ah, acho que achei, ó. Olha que legal. Não incide IPTU, mas ITR sobre imóvel localizado na zona urbana do município, né? Tá? Na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou em agroindustrial. Artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 96, tá? Submetido a repetitivo pelo STJ. Então, creio eu que sejam esses os principais aspectos atinentes ao IPTU, esse tributo que realmente é primo irmão do ITR, e você tem hoje... Ah, finalmente, o lançamento, a notificação, tá? A notificação, o carnê, o que ele é? Ele é a forma de lançamento. E, portanto, com o lançamento você tem o fim da decadência, você não fala mais em decadência, você tem a constituição do tributo. E dali começa a fluir o prazo prescricional para cobrança. E outra questão, você tem como forma de extinção do pagamento a dação imóvel em pagamento. Eu posso dar o imóvel para pagar. Nesse caso, se o imóvel for do município, você ocorreria uma extinção, né, do tributo, porque aí haveria uma confusão entre credor e devedor, né? O bem passaria para o município, portanto, quaisquer tributos, aí o município seria aquele que arrecada, né? Isso sem falar da imunidade recíproca dos entes, né? Das pessoas jurídicas de direito público. Então, essas aqui são as principais considerações de IPTU. Espero que vocês tenham gostado. Faz que achei legal. Obrigado, gente.